Último domingo do ano, então, um ponto-chave na nossa existência, na nossa vida. Terminamos um capítulo e abre-se um novo para nós. Que momento oportuno para ouvirmos a palavra de Deus e em momentos chaves, certamente precisamos ouvir a palavra. Hoje nós vamos receber a palavra, ela lhe encontra nesse momento de virada na sua vida, em Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 16, o nosso foco. Filipenses, depois dos evangelhos, você tem Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, carta do apóstolo Paulo, à igreja que estava em Filipos, na Grécia atual. Filipenses, capítulo 3, ele escreve da sua prisão em Roma. Filipenses, capítulo 3. Vamos ler, focar a partir do verso 12, então até o verso 16. Mas vamos observar o contexto um pouco melhor, começando com o verso 7. Veja as declarações do apóstolo, que devem ser também nossas marcas em nossas vidas nesta manhã e no ano que se aproxima. Vamos ouvir e receber a palavra do Senhor. Verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça, que procede da lei. Não tendo minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. No verso 12 ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Por que ele escreve isso? Havia uma questão lá na igreja. É muito comum crentes se acomodarem e pouco se preocuparem com a sua vida cristã. Mas naquela igreja alguns estavam pregando um atingir da perfeição, o crente atingir a perfeição.
E aí ele introduz esse pensamento, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. O verso 13 ele diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Soou em nossos corações e ouvidos mais uma vez a palavra do Senhor. Há movimento ou não há movimento? Essa é uma questão que filosoficamente já foi debatido lá na antiguidade. Zenão de Eleia, no 5º século, um filósofo antes do famoso Sócrates, propôs que não há movimento. Ele estava em debate com Heráclitos, um outro filósofo que propunha que o movimento é real. E Zenão de Eleia usou alguns paradoxos, criou ele alguns paradoxos para provar que não há movimento. E um deles é onde ele fala teoricamente de uma suposta corrida entre uma tartaruga e o herói histórico da Grécia Antiga, Aquiles. E ele, nessa teoria, nessa proposta, esse paradoxo teórico dele, então, ele demonstra que não há movimento. E ele diz, olha, tartaruga é mais lenta, então uma corrida entre ela e Aquiles é justo que ela largue na frente, ela tem uma chance maior. E vamos dizer então que a tartaruga comece a correr. E depois, então, de um tempo dado, Aquiles, o herói, o soldado, forte e musculoso, começa a correr. E o que vai acontecer é o seguinte, a tartaruga está avançando. Quando Aquiles chegar no ponto onde ela não está mais lá. Veja, ele nunca a alcança, teoricamente. E toda vez que Aquiles chegar, ela já terá ido. Há movimento ou não há movimento? Há muito mais o que se dizer sobre essa reflexão filosófica, o debate é grande. A questão mais crucial ainda e importante para nós nesta manhã é se há movimento ou não. Se há movimento ou não. Heráclitos, que propôs então, defendeu que o movimento é real, ele usou uma ilustração dizendo: você nunca pisa no mesmo rio 2 vezes. Você pisou no rio, se você for pisar uma segunda vez, o rio já não é o mesmo. A água que passou, agora é outra água. Houve movimento na areia que você pisou e mais, você mesmo, a cada segundo já não é mais o mesmo. O seu corpo está em movimento, em desenvolvimento. Pergunta crucial, então, é a seguinte: há movimento na vida cristã ou não? Deixando os filósofos suas questões, nós precisamos aplicar isto a nós, então, do ponto de vista espiritual. Há movimento ou não há? O verbo do apóstolo Paulo aqui é avançando. Avançando. Já fica, então, muito claro que a vida cristã afirma, exige movimento. Não é um lugar para se ficar estático, não é um lugar para o chamado corpo mole, nem para acomodação. Onde está você hoje no seu andar com Cristo? Avançando. Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. O apóstolo Paulo diz o quê? Eu ainda não cheguei lá, eu estou avançando. Sabe algo que torna esse texto, essas colocações de Paulo, algo tremendo?
é que quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, e ele afirma, ainda não cheguei lá, mas avanço, ele está por volta de 60 anos de idade. E mais, cerca de 30 anos de apostolado. 30 anos de apóstolo, autor de livros que estão na Bíblia, a palavra de Deus. E este homem que vem dizer, não cheguei ainda, estou avançando. O que diria então eu de mim mesmo? Se o apóstolo Paulo, com 60 anos, 30 de apostolado, disse que ainda não chegou, que precisava avançar, o que isso diz de mim? O que isso diz de você? O que diz de você? Avançando, diz o apóstolo Paulo. Agora, se não ficou claro para você na leitura, deixe-me tornar mais claro que o que o apóstolo Paulo tem em mente, ele está usando aqui, é a figura, a metáfora da corrida, como nós conhecemos, as corridas olímpicas. E os Jogos Olímpicos têm seu início, os Jogos Olímpicos atuais, os chamados modernos, é uma inspiração do que acontecia nos dias de Paulo lá na chamada Grécia. E havia os Jogos Olímpicos, e haviam outros jogos que aconteciam, como os istmicos, e a corrida fazia parte. E o que o apóstolo Paulo está fazendo nesse texto é usar a metáfora da corrida, como nas Olimpíadas. Ele vai falar de prêmio, você prestou atenção aqui, para ganhar o prêmio do chamado soberano celestial em Cristo Jesus. Há um prêmio, há uma reta final, que quem chegar primeiro é considerado vencedor e ganha o prêmio. E aqui é a dinâmica dos verbos, deixando o que fica para trás e então avançando para o que está adiante, como um corredor. Ele não pode parar. De repente, a multidão, a plateia começa a aplaudir. Vou parar aqui um pouco e receber os aplausos. Não, pelo contrário, mas ele se dedica nas passadas mais largas. E é isto que o apóstolo Paulo então tem em mente, quando ele tenta nos explicar uma dimensão espiritual, a carreira cristã, a vida com Cristo, avançando. E diante de nós está se abrindo em poucos dias uma grande pista num grande estádio da existência. Um ano que temos que percorrer. E a questão então é essa. Você possivelmente quer e talvez consiga avançar em muitas áreas da sua vida. Mas, meu irmão, minha irmã, principalmente, durante a corrida nessa pista 2025, você vai avançar com Cristo ou não? Na sua vida, você vai chegar mais próximo do Senhor, daquilo que Ele tem para você, daquilo que Ele espera de você, daquilo que Ele quer fazer na sua vida ou não? Quem será você? Alguém que vai parar, desistir? Avance neste ano, é o chamado desse texto. Você ouviu? Você entra numa corrida, o prêmio é a vontade de Deus em Cristo, o chamado de Deus em Cristo para você. Avance, que nenhum de nós neste ano deixe de avançar. Que pela graça de Deus, cada um de nós aqui, cada um de nós possa, a cada momento deste ano, avançar para mais perto daquilo que Deus tem para nós em Cristo. Meu irmão, quando você se preocupa com este ano, e o mundo rola, e o mundo roda, e incertezas existem, como também existem algumas certezas em tudo isso, que você possa estar avançando para o Senhor e com o Senhor. Como é que nós avançamos? É preciso ser focado. Você vai encontrar o apóstolo Paulo aqui neste verso muito focado. Diz ele o quê? Uma coisa faço. Você ouviu? Uma coisa faço. E ele diz, prossigo para o alvo. Quantas coisas estão na sua mente? O apóstolo Paulo diz, uma coisa faço. Há pessoas que são dispersas, há pessoas que não são focadas, e por isso não avançam. Quem não é focado não avança, não chega a lugar nenhum. Eu visitava a república de alguns amigos quando era jovem, e lá moravam, creio que 6
rapazes, e todos eles da universidade, cada um com a sua proposta de vida, fazendo um curso, este curso, aquele outro curso, cada um numa proposta de carreira lá diferente. Mas havia um ali entre eles, o Adalberto. E então nós sentamos lá em roda e ficamos jogando conversa fora um tempão e falando da universidade, das coisas. E lá estava o Adalberto. O Adalberto não tinha ainda entrado na faculdade, era o único. Trabalhava numa dada empresa, e já estava nessa empresa há alguns anos, e a conversa rolava semana a semana, e o Adalberto, então, numa dada semana, disse que ele estava pensando em fazer medicina. Ele fazia o cursinho, eu creio que eu vou fazer medicina, tinha uma proposta toda, elaborava lá para nós, os seus sonhos de médico, etc., e todo mundo lá no seu curso firme avançando. Passado ali um mês, o Adalberto dizia que ele tinha um sonho, um projeto de vida. Ele ia ser piloto de avião. E, inclusive, ele queria servir como piloto missionário em áreas pioneiras, em áreas lá, selvas, né? Voando pequenos aviões, descendo em pistas desafiadoras no meio da selva. Adalberto ia ser um piloto e um missionário. E todos ali falavam do seu curso, todo mundo avançando no seu curso, na direção do seu alvo. Passado um mês, estávamos conversando e o Adalberto disse que ele estava pensando em adentrar a Academia do Exército de Agulhas Negras. Ia ser um oficial do exército. Eu não tenho mais contato com o Adalberto. Perdi logo depois que me mudei daquele local. Não sei onde o Adalberto está, mas eu tenho para mim que o Adalberto possivelmente está trabalhando naquela empresa, onde ele tinha lá um posto bem secundário. Deve continuar por lá. Por quê? O Adalberto não era focado. O Adalberto ia para todo lado e para lugar nenhum, então. Meu irmão, o apóstolo Paulo diz uma coisa fácil: que neste ano de 2025 você possa dizer com ele uma coisa faço a cada dia, a cada momento, a cada mês. E que nada neste mundo, nem o diabo, nem o mundo, nem pessoas à sua volta, ideias, mídia, tire você do foco. Porque senão você não vai avançar, e a vida cristã é algo dinâmico e de avanço. Ela não existe sem avanço. Será uma tragédia se você não for focado e você ser um Adalberto na vida cristã. Que Deus o livre disso. Que essa igreja possa ser focada. Uma coisa faço, diz o apóstolo Paulo: não há confusão na minha mente, não há dispersão. Eu entendi bem o que é prioritário, o que é eterno, o que é primeiro na minha vida. Deus em Cristo. E uma coisa faço. Estou falando a alguém disperso nesta manhã? Talvez foi em 2024. Meu irmão, minha irmã, que oportunidade a graça de Deus lhe abre. Uma nova pista de corrida, vamos colocar assim, se abre para você. Deus lhe dá uma corrida nova em 2025. Que momento oportuno para você avançar, mas é preciso ser focado. Clareza. Não. Pelo Espírito Santo e a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, sai todo esse nevoeiro, esse embaçar, e ter uma clareza. O apóstolo Paulo era muito claro. Uma coisa faço. E essa definição de pessoas que sabem para onde vão. Estou falando a um coração e mente focada nesta manhã. A palavra de Deus chega a um coração e mente focada nesta manhã ou não? Eis a questão. O Senhor trabalhe, Ele dê no seu coração e mente, Ele dê essa lucidez agora. Senão você não avança. Mas o chamado do Senhor é para avançar. Mas para avançar é preciso fazer o quê? Ninguém avança se não se desvencilha do passado. Quando o apóstolo Paulo diz uma coisa faço,
nós vamos perceber que fazer o que ele está falando exige dois lados, ou tem dois lados. O primeiro é se desvencilhar do passado, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, diz ele no verso 13. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. As coisas que estão à minha volta hoje não vão me segurar, não vou ficar preso a elas, porque senão eu não avanço. Elas têm que ficar para trás. E o que foi ontem, mais ainda, tem que ficar para trás, senão eu não avanço. Para avançar é preciso fazer o que ele faz aqui. Desvencilhar-se do passado. Alguém aqui amarrado pelo passado, habitando no passado, impedido de avançar, que Deus o liberte. Que nesta manhã o Senhor o libere para avançar, como o apóstolo Paulo. Entender a dinâmica da vida cristã é entender que ela exige um constante desvencilhar. Agora, o desvencilhar pode ser o negativo. Na vida cristã, há o desvencilhar negativo, isto é, de coisas que chegaram à nossa vida, encontraram algum espaço, mas que não pertence à vida com Cristo. O pecado que adentrou, o pecado que tomou um lugar, eu preciso deixar isso. E o pecado de forma ativa, moral, onde é algo imoral contra a vontade de Deus, diretamente foi ali algo que aconteceu, mas também algo que não pensamos muito como pecado, a letargia em relação à vida cristã. Não levar a sério a vida cristã, levar mais ou menos a vida com Cristo. Não levar a sério a oração, não levar a sério o culto, não levar a sério o testemunho diante dos incrédulos onde eu habito dia após dia. Não levar a sério a vida cristã no lar, no matrimônio. Não andar com Deus no administrar do dinheiro. Lidei com dinheiro de uma forma mundana. Não administrar com Deus o tempo. Tive prioridades erradas. Desperdicei tempo. Tempo precioso que Deus me dá. Enfim, há muita coisa negativa que precisa ser deixado para trás. Há um rompimento. Pertence ao passado. Não deve continuar. Coisas que são contrárias a uma vida cristã consciente e séria. Mas também temos que deixar no passado o positivo. Aí precisamos entender bem. Coisas que nós experimentamos, avanços que nós tivemos com Cristo. Se alguém lhe perguntar, conte para mim o que é que Cristo significa e o que é que Ele fez na sua vida. Será maravilhoso você poder dizer, um dia eu me converti, entendi o Evangelho, confessei meu pecado, minha necessidade de perdão de Deus, reconheci que eu era culpado eternamente, clamei pelo perdão de Deus na cruz em Cristo Jesus, entendi que é um favor de Deus, que só Ele pode fazer o que é preciso ser feito para eu ser aceito e perdoado diante dEle. Humildemente reconheci minha impotência e clamei pela misericórdia dEle em Cristo morrer por mim na cruz. Entreguei minha vida a Ele. Foi um dia maravilhoso, foi um momento na minha vida, um processo. Quando eu cheguei a esse entendimento, me converti. É isso que Cristo fez na minha vida. Maravilhoso. Mas nada mais. E depois? E depois? O problema de nós estarmos envolvidos em vitórias no passado em nossa vida. As vitórias da vida cristã do passado, as experiências com Cristo, precisam ser trampolins que nos enviem para mais. Para frente. É preciso desvencilhar do passado. Não podemos ter um testemunho
somente de lá atrás. Aquele testemunho é importante, é fundamental, sim, mas deve haver algo mais com Cristo depois. Louvado seja Deus pelo que foi feito na sua vida até agora em Cristo. Mas é isso, é por aí, chega, não há mais nada. Que entendimento pobre, equivocado do Evangelho. O apóstolo Paulo diz: desvencilha-me do passado. Esqueço-me das coisas que ficam para trás. O apóstolo Paulo, 30 anos de apostolado, quanto ele fez, mas há mais, há muito mais. Mesmo numa situação quando ele está preso, quando ele escreve esta carta, ele ainda vê a dinâmica da vida cristã que envolve o desvencilhar-se do passado. Aquele que é focado, uma coisa faço, vai primeiramente nesse uma coisa, atacar um lado desse uma coisa, que é o desvencilhar do passado. Alguém aqui amarrado ao passado? Alguém amarrado a uma derrota espiritual? Que o Senhor o leve a se desvencilhar desse peso. Quebrar as correntes que o seguram, para que você possa avançar, fazer aquilo que deve ser feito. Uma coisa faço. Alguém acomodado na vida cristã? Está bem, eu atingi um patamar aí de vida cristã, está muito bom assim, vamos parar por aqui. Que Deus o liberte, porque Ele tem mais para você. Que nenhum de nós se acomode com o passado, senão não vamos avançar. Ninguém vai prosseguir, ninguém vai avançar. Que seja um ano de avanço. Avance neste ano, meu irmão. Igreja, avance neste ano. Desvencilhe-se do passado. Veja bem, que você seja focado. Mas então, ao outro lado do ser focado, é preciso se direcionar, ter direção. Direcionar-se a Cristo. A Cristo. Há muito mais o que Deus em Cristo tem para você e para mim. O apóstolo Paulo, com 30 anos de apóstolo, não esgotou as riquezas que Deus tinha para ele, muito menos eu e você. Diz ele: não que eu já tenha obtido tudo isto. E mais, quanto a mim, não julgo, diz ele no verso 13, não julgo tê-lo alcançado ou havê-lo alcançado. O apóstolo Paulo entende que os tesouros de Deus em Cristo são infindos. Jamais poderia ele, por mais que tenha feito e vivido com Cristo, jamais poderia ele ter esgotado o que Deus tinha para ele em Cristo. Você esgotou? Você esgotou? Seu entendimento, a sua visão não é bíblica, é muito pobre. Que Deus lhe dê a visão do apóstolo Paulo e a mim também. E possamos lembrar, Deus em Cristo tem muito mais para mim no chamado dele em Cristo. O apóstolo Paulo sabe que há muito mais a conquistar. Rumo à riqueza que há em Cristo. A vontade, o chamado de Deus em Cristo. É preciso ser direcionado. Apenas Cristo. Eu tenho minha direção. Eu estou numa pista de corrida, diria o apóstolo Paulo. Há uma linha de chegada. Li outro dia sobre um maratonista, numa Olimpíada. A maratona, a corrida aí dos seus 40 quilômetros. Então, ela não acontece somente no estádio. Ela começa no estádio, termina no estádio, mas a maior parte dela é fora do estádio. E o percurso é longo. E alguns vão ganhando a dianteira, outros vão ficando para trás. E enorme percurso. Eu li a história de um atleta, um corredor, que estava em boa colocação, mas acabou numas últimas, sabe por quê? No meio do caminho, ele se perdeu e entrou por desvios que não pertenciam ao percurso oficial. Há uma reta final. O apóstolo Paulo diz: para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus.
para o prêmio do soberano chamado de Deus em Cristo Jesus. O chamado de Deus em Cristo Jesus para o apóstolo Paulo é como aquela reta final. Há ali uma fita, um cordão, que o vencedor, ele chega lá e arrebenta. É o primeiro. O apóstolo Paulo diz, eu olho o prêmio. Meus olhos estão fitos no prêmio. Não está fito na plateia, não está fito em examinar o chão. Os olhos estão fitos no prêmio. E ninguém corre a corrida, ninguém avança, e muito menos ganha, se não tiver os olhos fitos. Você consegue, meu irmão, enxergar isso? No meio das preocupações, distrações da vida, e muitas coisas, espero, legítimas, mas que sobre todo o agito e todo vai e vem, possa você ver, através desse nevoeiro, quem sabe, a reta final, o chamado de Deus em Cristo. Nas lutas financeiras, nas questões do lar, do matrimônio, nos relacionamentos, nas questões profissionais, no administrar do lazer, em tudo, ao fazer, não fazer, decidir para cá, decidir para lá, sobretudo, o rumo, Jesus Cristo, seja muito claro para você. Que você nunca deixe de enxergar a reta final. O chamado soberano de Deus em Cristo para você. Porque em meio a tudo isso você está numa corrida. E essas coisas todas até são obstáculos. E cada um que você vencer, você está mais perto do chamado. Você será mais como Deus quer que você seja em Cristo. Mas você vai se apoderar do prêmio, das bênçãos, da riqueza que Deus tem em Cristo. Mas você vai estar conformado à vontade de Deus. E mais entender o caminho eterno de Deus em Cristo. Você está direcionado? Ou talvez você substituiu a direção Cristo por outra. Você deixou o mundo colocar no seu coração e mente algo acima da direção suprema do chamado de Deus em Cristo. Meu irmão, avance neste ano. Igreja, avance neste ano. Seja muito focado. Desvencilhe-se do passado. E direcione-se a Cristo. Que Deus o liberte. Agora, este direcionar-se a Cristo é holístico. Cristo entendido. Esse chamado do Senhor bem entendido. Impacta tudo na minha caminhada, na minha corrida. Cada passo que eu dou, cada experiência, seja em qual área da vida que for, tudo vai ser impactado, porque eu estou me direcionando para Cristo. Sim, há muitos passos a ser dados, há muitos metros a correr, experiências menores, necessárias. Mas cada passo, cada lidar com cada momento é sempre avançando e avançando para o chamado de Deus em Cristo. A vida cristã não é um compartimentozinho pequeno lá no meu coração para dar mais sorte. E depois as outras coisas, tudo independente aqui. Não é uma muleta. A vida cristã é minha própria vida. Cristo é minha própria vida. Seja no dinheiro, seja no lazer, seja nas emoções, seja nas reflexões, seja na família, seja no trabalho, seja no lazer, em tudo. Cristo. Cristo em mim e eu nele. É holístico. Cristo é a minha própria vida, a minha visão de vida, minha visão de todas as coisas. E é preciso ser perseverante. Determinado, não é? Direcionar-se a Cristo. O apóstolo Paulo usa os verbos avançando, prossigo, avançando, prossigo, avançando, prossigo. Está direcionado. Ele não está perdido. Ele não é uma barata tonta espiritual. Ele sabe para onde vai eternamente. Eternamente. Você vai avançar neste ano, meu irmão, minha irmã. Esta igreja vai avançar este ano.
estamos vendo como uma bênção, uma dádiva, uma pista de corrida chamada 2025, onde Deus quer nos levar para novos patamares ou não. O que é que vai sair da minha vida? O que é que vai entrar? Para onde eu vou avançar? Em 1981 saiu um filme que se tornou clássico chamado Carruagens de Fogo e conta a experiência em particular de um atleta e um outro em paralelo que aconteceu na Olimpíada, Jogos Olímpicos de 1924. E um dos corredores que corria pela Inglaterra era o Eric Liddell, que tinha um chamado missionário. Participou da Olimpíada e depois foi para a China daqueles dias para ser um missionário lá. Mas havia um outro que não era um crente, chamado Haroldo Abraham. O Haroldo tinha suas crises todas. Eric entendia que mesmo na Olimpíada, ele corria na vontade de Deus, e porque Deus o tornou rápido para a glória dele, tudo era Cristo. Haroldo lidava de forma mundana no seu coração, sem Cristo. Nesses dramas dele, há um momento, um pequeno diálogo entre ele e a irmã dele. Entre uma competição e outra, ele disse para a irmã dele: se não posso ganhar, não vou correr. Se não posso ganhar, não vou correr. A irmã respondeu: se você não correr, você não pode ganhar. Nós somos chamados para correr, meu irmão, minha irmã. Correr, correr. Que Deus lhe dê o foco muito claro. Nós possamos deixar o passado e buscarmos mais o que Deus tem para nós. Aquele frescor, aquela novidade, aquela nova experiência com Deus no nosso caminhar. Que o Senhor nos leve para mais perto e para mais perto de Cristo. O apóstolo Paulo diz: não que eu já tenha alcançado, não que eu já tenha sido aperfeiçoado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus é em Cristo Jesus. Qual é o seu chamado? Qual é a sua corrida? Qual é o prêmio para você? Isso vai definir seu 2025. E se for, como da palavra de Deus do apóstolo Paulo, o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, será um ano verdadeiramente abençoado, onde o avanço vai acontecer na sua vida pessoal, no seu íntimo, nas suas emoções com Cristo, nas suas reflexões mais intimistas, na sua avaliação de valores, no seu comportamento, atitude no seu lar, como filho, como marido, como esposa, como pai, como mãe. Lá no meio do mundo, onde o diabo atua livremente, no seu ambiente profissional, no meio dos parentes, tudo vai ser diferente. No seu lidar com o pecado, com tudo que assedia para o mal, você vai avançar para Cristo. No seu lidar com dinheiro, no seu lidar com entretenimento, lazer, com o seu tempo, com a igreja de Jesus Cristo, o seu compromisso com a igreja, tudo vai mudar se o seu chamado é o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A participação mais firme na igreja, o desejo de estar com o povo de Deus, a comunhão, não de uma forma burocrática, cumprindo uma atividade, mas porque eu entendo o chamado de Deus na igreja de Jesus Cristo. Ali Deus trabalha a minha vida e trabalha a vida dos irmãos. Eu abençoo com a minha presença
E eu sou um abençoado, fortalecido. Nada como o culto, a proclamação da palavra e o cantar e louvar a Deus com os irmãos. Quanto da igreja eu posso aproveitar mais? Momentos de oração, momentos de estudo bíblico. Parece uma coisinha, talvez eu possa dispensar, mas é um momento que certamente cresço em alguma medida na direção do chamado do Senhor. Quanto precisa ser mudado, meu irmão, minha irmã? Quanto precisa sofrer avanço em nossas vidas? E talvez nós até tenhamos uma visão pobre do Senhor, porque somos acomodados. Mas quando nos movemos, começaremos a ver quanto que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, em nossas casas, em nosso íntimo, em nossa vida profissional. Que seja este ano um ano de avanço para você, para esta igreja, pelas misericórdias de Deus. Vamos orar. Um momento precioso entre você e o Senhor. Examine seu coração, reflita diante da palavra. O que é que Deus fala a você? O que Ele quer fazer? Que hora oportuna? A hora do atleta se preparar é antes da corrida e não durante a corrida. Olhando 2025, agora é a hora de posturas claras de avanço. Trata com Deus, trata seu coração, trata sua visão de 2025 com Deus agora. O que é que vai ser deixado? O que vai mudar? Que avanços você vai tomar? Aplica a tua palavra, Senhor, aos nossos corações e vida. Liberta-nos, Senhor, da letargia, da acomodação, da indiferença. Torna-nos, Senhor, nas tuas mãos verdadeiros atletas, energéticos e dedicados. Que possamos aquilatar, Senhor, o que é o mundo sem ti. A corrida dispersa, a corrida atrás de prêmios pequenos, que não podem justificar nossa existência. Ó Deus, que o teu chamado em Cristo seja em verdade o maior tesouro, o mais desejável, que nos atraia, nos mova com passos largos. Repreende, Senhor, as amarras que têm segurado, arrebenta, que possamos, Senhor, tomar posições, posturas de avanço neste ano. Um desejo, Senhor, experimentar mais do que o Senhor tem para nós, mais dependência de Ti, mais entrega, mais conformação à Tua vontade em tudo que somos e temos, naquilo que o Senhor nos concede até para nos abençoar, que tudo seja em Cristo e para Cristo em nós, e que assim possamos colher aquilo que o Senhor tem para nos dar, de forma plena e completa. Em tudo que experimentamos, que possa ser uma experiência muito mais
do que a experiência da coisa em si, mas do experimentar Cristo, Senhor, seja no material, no emocional, muito além das nossas experiências, da nossa existência. Todas elas sejam conhecer mais de Cristo, chegar mais perto da Tua vontade nele para nós. Faz de nós, Senhor, pessoas então que caminhem com passos mais firmes, tira de nós toda a letargia, crentes melhores, membros da igreja mais dedicados e fiéis, pessoas que triam os lazeres conforme a Tua vontade, pessoas que olham para o financeiro dentro da Tua sabedoria e soberania. Que possamos ser pessoas que buscam vontade profissional segundo o Teu querer. O nosso comportamento Te honre. Ó Deus, que os nossos lares, a partir de nós, a começar de nós, que os nossos lares sejam moldados mais segundo a Tua santa vontade, abençoadora. Trabalhe em nossos corações, mova-nos, Senhor, quebra o que precisa ser quebrado, e que possamos avançar neste ano, o diabo não nos segure, o mundo não nos impeça, que a Tua igreja seja vitoriosa, em Cristo oramos, amém.